E aí, pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui de 2016 sobre calorimetria. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, como eu desenhei aqui para vocês, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Aí o enunciado, né? O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Bom, pessoal, vamos ver aqui uma coisa. Aqui eu desenhei para vocês o alumínio e aqui a bandeja de plástico. Bom, e qual vai ser a diferença no derretimento do gelo ali e aqui? Vamos ver aqui como que vai ser isso. No alumínio, vocês concordam que, por ele ser um metal, a condutividade térmica dele vai ser maior do que a condutividade térmica do plástico. E o que que é a condutividade térmica? É a capacidade que o material tem de conduzir calor ou conduzir energia térmica através dele. Ou seja, se eu deixo o cubo de gelo em cima da bandeja de alumínio, já que a condutividade térmica dele é maior do que a do plástico, o cubo de gelo vai derreter mais facilmente do que na bandeja de plástico. Ou seja, se eu esperar 1 hora, 2 horas, o gelo em cima da bandeja de alumínio já vai ter derretido muito mais do que o gelo da bandeja de plástico, porque o alumínio conseguiu ceder mais calor para o gelo durante esse tempo e o plástico não conseguiu ceder quase nada, porque a condutividade térmica dele é muito baixa. Então, vamos ver as alternativas agora. Não sei o que dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Exatamente essa é a nossa resposta certa de cara, a letra A. Vamos ver as outras, por que que elas estão erradas, né? Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Bom, pessoal, essa daqui já cai por terra pelo seguinte. Quando ele diz aqui no texto que, cadê, meu Deus do céu? Equilíbrio térmico com o ambiente. Pronto, achei aqui. Que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Você concorda que a temperatura na bandeja de alumínio é igual à temperatura na bandeja de plástico? O que muda vai ser o quão rápido e o quão eficiente vai ser essa troca de calor entre o cubo de gelo da bandeja de alumínio e o cubo de gelo na bandeja de plástico. Então, a temperatura não vai influenciar, porque ela é a mesma nas duas bandejas, né? O que muda vai ser a transferência de calor da bandeja 1 e da bandeja 2. Letra C. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio. Bom, pessoal, a bandeja de plástico, ela tem sim uma capacidade térmica maior do que a do alumínio. E eu vou até mudar a cor aqui e escrever de uma forma diferente. Capacidade térmica e capacidade térmica. Pronto, para vocês não confundirem com condutividade, né? A capacidade térmica do plástico, ela é maior do que a do alumínio. E o que que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária que eu tenho que ceder a um objeto para que ele eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica do plástico é muito mais elevada do que a do alumínio, porque ele perde e ganha calor muito difícil. E o alumínio é o contrário. O alumínio, qualquer calor que você dê para ele, ele já consegue elevar a sua temperatura em 1 grau, porque a condutividade térmica dele também é muito alta. Então, esses dois conceitos aqui, eles são inversos, né? Você percebe? Se a capacidade térmica é muito pequena, né? Então você tem que ceder um calor muito pequeno para que ele eleve sua temperatura, já que ele tem uma condutividade térmica muito alta. Então esses dois conceitos eles se interligam um pouquinho, né? Então aqui, quando ele diz na letra C, mais rapidamente na bandeja de plástico, tá errado, porque não é na bandeja de plástico, vai ser na do alumínio. E espero que vocês tenham pego, né, esse conceito da capacidade térmica aqui. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico.
Bom, calor específico é um outro conceito que é um pouquinho parecido com capacidade térmica, mas a gente vai ver aqui qual é a diferença que eu vou anotar para vocês. Calor específico é diferente de capacidade térmica. A capacidade térmica, como eu disse, é a quantidade de calor que você tem que fornecer a um objeto para que ele, como um todo, eleve sua temperatura em 1 grau. O calor específico, ele, como, como o nome já diz, ele é um pouquinho mais específico, ou seja, é a quantidade de calor necessária que você tem que ceder a a 1 grama de determinada substância para que esse 1 grama eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, os dois conceitos são muito parecidos. O que vai diferenciar é a especificidade. Justamente o nome calor específico diz respeito à especificidade de 1 grama de determinada substância, para que esse 1 grama eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é um pouquinho mais geral, assim, né? E por que que não pode ser a letra D, né? Vamos ler de novo aqui e ver. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, tá certo, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Bom, gente, não vai ser em relação ao calor específico, até porque o calor específico do alumínio também é pequeno, porque você não precisa dar tanta energia assim para a bandeja de alumínio para que ele eleve a sua temperatura em 1 grau. No caso, 1 grama do alumínio, né? Então, não é, né? Não tem relação. A letra E. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Não vai ser com a mesma rapidez, a gente já viu, por conta da diferença de condutividade térmica entre a bandeja 1 e a bandeja 2. Então, a nossa resposta certa é a letra A, e essa foi aqui a nossa resolução. Espero que eu tenha adicionado algum conhecimento à mente de vocês aí. Espero que vocês tenham entendido tudo. E valeu, pessoal. Até a próxima resolução de questão aí. Valeu!